Mais uma vez, damos início à nossa tarefa abençoada, semanalmente, com palestra pública aqui na Casa Espírita Fonte de Esperança, e contamos já há mais de 20 anos com a presença amiga do Fabiano Augusto, de São José, que mensalmente está aqui conosco nas terças-feiras, veiculando entendimento, conhecimento, uma reflexão profunda sobre a doutrina espírita, utilizando temas muito importantes para a nossa compreensão, para o nosso desenvolvimento como seres encarnados aqui na face da Terra. E na noite de hoje, presença do Cristo entre nós, a sua vibração de amor. Por intermédio dos mensageiros abnegados que trabalham em si, dando-nos um ensejo renovador, nós vemos pessoas melhores, e saibamos, com a compreensão e entendimento que a doutrina nos tem legado ao longo de todos esses anos, aproveitar melhor essa oportunidade para nos resgatarmos e evoluirmos na medida do possível. E desta forma, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa tarefa na noite de hoje, rogando inspiração e roteiro a este companheiro querido, amigo, dedicado à causa espírita, corporal. Meu boa noite carinhoso a todos. Se a casa permitir, e a saúde mental e física também, estaremos aqui por mais algumas décadas. Nós vamos ter a comemoração do feriado de Corpus Christi, salvo engano agora, né? Quinta-feira, dia 4. E aí foi que surgiu o tema, né? Ressurreição e reencarnação, porque existe uma celeuma histórica e teológica em torno dessas duas expressões e do que verdadeiramente elas significam. E mais importante, do que elas significaram no passado. Embora em 35, 40 minutos a gente não vai ter condição de explorar o tema com alguma profundidade, mas alguns elementos são postos para que a gente tenha uma compreensão mais ampla. Porque, para nós, a reencarnação é tranquilo. É como a higiene pessoal e a necessidade de alimentação. É um tema que é tranquilo, nós aceitamos, entendemos, já absorvemos, é isso que nos caracteriza como espíritas. Mas a maioria da sociedade não reconhece. Temos parentes, amigos, vizinhos, companheiros de atividade laboral, que às vezes têm uma certa curiosidade em relação ao tema, e nos falta argumentos filosóficos, históricos, para que a gente saia do trivial para criar processo de convencimento, né? Cada espírita tem que ser um reverberador da verdade que ele entende e aceita. No dia que nós espíritas fizermos isso efetivamente, o movimento vai crescer mais do que em quantidade, em qualidade, que isso é que de fato é importante. Leon Denis tem uma frase que é lapidar e que nos ajuda a dar o start para essas considerações, quando ele diz, na planta, a inteligência dormita, né? A inteligência dorme. No animal, ela sonha, mas só no homem ela acorda. O homem se conhece, né, e se torna consciente. Olha que beleza, né? Dando os elementos do processo de progressão do princípio espiritual para a condição do princípio inteligente individualizado que recebe, né, o nome de espírito. E aí nós temos Kardec, que diz, nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Então, Kardec fecha o ciclo da lei de progresso, colocando que a reencarnação é uma lei.
E é isso que a gente precisa entender. Ela é uma lei, e além de ser uma lei, é um princípio básico da doutrina. Não existe doutrina espírita sem reencarnação. Como querem, às vezes, alguns defensores, né, como os rustenguistas, alguns movimentos europeus que aceitam o espiritismo, mas sem a reencarnação. A gente tem algumas absolutas, né, situações esdrúxulas que nós não podemos aceitar do ponto de vista racional, não é mesmo? Então, alguns dizem que a reencarnação foi um dogma inventado pela mente criativa de Allan Kardec há 169 anos. E não compreendem todo o processo histórico de sufocamento dessa verdade. E esses elementos que a gente vai considerar. Porque a história de todos os povos, de todas as nações, de 5.000 anos antes de Cristo para cá, já reforçam, já aceitam, já trazem elementos, e existem, inclusive, papiros comprovantes, né, registros escritos, tatuados nas pedras, né, marcados nas pedras, pictografados, que trazem referências desse processo. É claro que sem a profundidade que hoje nós entendemos, sem a compreensão da complexidade do perispírito, da vinculação, né, do corpo, da alma, do processo de restringimento, nascimento, de desvinculação do corpo, que hoje nós temos, obviamente, a capacidade intelectiva muito mais ampla e facilitada pelo elemento metodológico, científico, biológico dos séculos anteriores, né, desse processo de compreensão que agora temos. Mas a gente pode pegar alguns trechos, por exemplo, no Vedas, né, que é a Bíblia hindu, 3.000 anos, né, traz o diálogo, né, lá no livro Mahabharata, entre Krishna e Arjuna. Estavam, então, para guerrear contra os seus adversários, quando Arjuna é desdobrado, está registrado, né? Qualquer um que tiver curiosidade pode pesquisar. Ele, então, desdobrado, percebe que aqueles adversários já tinham sido alguns parentes e vinculados, inclusive, à tribo que ele ali defendia. Ele desiste, então, de guerrear, ou seja, ele entende o processo de reencarnação, 3.000 anos antes, né? O confronto, então, não se dá. No Egito Antigo, 3.000, 3.500 anos antes de Cristo, estão falando há 5.000 anos, nós temos referências sobre a reencarnação, obviamente sem a profundidade, mas já o elemento histórico colocado do ponto de vista do elemento religioso e teológico. Na Pérsia, né, a gente pega aí 1.500 anos antes de Cristo, Zoroastro, a figura de Zaratustra, trazendo elementos, registrando a existência, né, e a beleza do processo de reencarnação. Na Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, Sócrates. Depois, mais à frente, né, o seu discípulo, antes Pitágoras, falando da reencarnação. Inclusive, Pitágoras perambulou no norte da África, fazendo pregações e registrando cartas, né, e colocando a sua verve, não só filosófica, mas poética, para defender a reencarnação. Heródoto, também 5 séculos, nós temos Sócrates, o pai da filosofia, Heródoto, o pai da história, trazendo elementos, e Heródoto, inclusive, ia além. Falava da necessidade da reencarnação na Terra e em outros planetas. Olha que curioso, 5 séculos antes do Cristo. Como é que isso pode ser uma invenção de Kardec? Não é mesmo? Então, não tem cabimento. Né? A gente pegar os textos de Roma antiga, uns séculos antes de Cristo, de Virgílio e Ovídio, está lá os registros sobre a reencarnação. Então, a reencarnação não é uma novidade histórica, não é uma novidade teológica, não é uma novidade filosófica, muito pelo contrário. Na época do Cristo, isso Kardec explora no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só os saduceus, que era um grupo mais fechado de aristocratas, preso à palavra escrita, que achavam que tudo acabava com a morte. Tinha uma visão muito mais materialista do elemento hebraico, né, da cultura judaica, teológica judaica. Mas todos os outros judeus aceitavam a ressurreição, que é exatamente, a gente vai ver, a reencarnação, obviamente, sob uma nomenclatura diferente, que foi depois aproveitada para gerar essa confusão, tendo claramente as trevas nesse processo de ação, na condução do processo da perdição da Igreja Católica.
Bhagavad Gita, todo mundo já ouviu falar, né? Um conjunto de livros que foi compilado século V a.C. ao século I a.C. Tem uma passagem lá que é absolutamente elucidativa, que eu faço questão de ler. Está dito lá. Assim como a alma corporificada continuamente, olha só, passa nesse corpo da infância, a juventude e a velhice, do mesmo modo a alma passa a outro corpo após a morte. É outro corpo, é após a morte. Isso é o quê? Isso é reencarnação. Isso não é ressurreição. Os índios americanos no século XVIII, né, existem registros na história americana, acreditavam que a alma viajava de um corpo ao outro com laços de diferença na corporificação de uma nova existência. O filósofo Kant, também nos seus discursos, acreditava que a alma podia transmigrar para outra vida com o processo de afinar sua capacidade intelectiva e moral para avançar. Olha que visão absolutamente extraordinária. Então, a doutrina espírita, nesse aspecto, não traz novidade, traz profundidade. É isso que a gente precisa compreender. Existe um papiro do Egito Antigo, 1320 anos antes do Cristo, papiro de Ananá, que diz o seguinte: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. Já falando do processo de desdobramento, cravando a reencarnação e o desdobramento. 1220 anos antes do Cristo. Então, como é que isso foi invenção de Kardec? Mesmo? Vários expoentes da teologia, que depois foram sufocados pela história da teologia católica, teologia cristã católica, acreditavam na reencarnação. São Clemente, Orígenes de Alexandria, São Gregório Nazianzeno, o próprio Papa Gregório Magno falava abertamente a encarnação. Mas isso foi sufocado. E o próprio feriado do dia 4 faz uma exploração no sentido de fortalecer esse dogma para sufocar o elemento da reencarnação. Por quê? Porque as pesquisas dentro da igreja mostram que 30, e às vezes uma pontuação maior, já chegou até 47, várias pesquisas que têm acesso em localidades distintas, né? Então não tem, vamos dizer, uma pesquisa universalizada, mas no Brasil essas pesquisas chegam concluindo que pelo menos 1/3 dos católicos aceitam a ideia da reencarnação, acham ela razoável, debatem, entendem, absorvem sem muita profundidade, mostrando então que esse elemento em solo brasileiro ainda está muito vivo, né? Esse feriado agora do Corpus Christi comemora o quê? Os 60 dias após a Páscoa, né? Em latim, Corpo do Cristo. Então é a tradição católica que se refere à ressurreição de Jesus e à sua manifestação no corpo material. Essa data é do século XIII, mais propriamente 1264, quando a igreja, né, institui, um pouco antes, a Santa Inquisição, e nesse processo, a gente vai ver do século VI ao século XIII, alguns levantes para retornar ao elemento da reencarnação foram sufocados. Inclusive, o contexto do feriado surge também um pouco dentro desse elemento histórico, né? Quando o Papa Urbano IV institui a comemoração da presença do Cristo entre nós, mesmo após a morte. E aí é um elemento interessante. O que nos chama a atenção é exatamente a crença do processo de ressurreição. Porque não vamos aqui explorar, mas Jesus nem reencarnou, muito menos ressuscitou. A condição de Jesus é especialíssima, mesmo, porque se trata de um espírito puro. Para quem tem mínimo conhecimento do livro dos Espíritos, sabe que espírito puro não reencarna. Então, dizer que Jesus reencarnou é um erro absolutamente grotesco do ponto de vista da racionalidade espírita. E nós, estudiosos espíritas, não podemos incorrer nesse erro. Jesus veio numa condição especial. Não vamos aqui, porque não é debate e demandaria seminários, encontros e conversas agradáveis sobre essa figura absolutamente extraordinária. Mas não reencarnou. Porque senão a gente tem que rasgar o livro dos Espíritos, porque diz que espírito puro não reencarna. Jesus é o mais perfeito, é puro. Capítulo 15 da Gênesis, Jesus é espírito puro. Então, ou a gente rasga a codificação toda, ou a gente acredita que Jesus reencarnou. Porque a reencarnação se dá com um único objetivo, processo de aprendizagem. Vivência, no nosso caso, de expiações e provações. Mais avançado, só de provações. Então, Jesus não venceu prova,
Jesus não foi testado porque não precisava, na condição de grande gênio, bilhões de anos puro antes do sistema solar existir. Então não devemos perder tempo dentro dessa leitura. Mas o que acontece? O que a literatura espírita séria mostra? Humberto de Campos, Leon Denis, vamos destacar aqui a figura de Bittencourt Sampaio, de Emmanuel, quando dizem que até o século III, a doutrina cristã trazida pelo Cristo, defendida e levada, né, dentro do processo de publicidade pelos apóstolos e discípulos, permaneceu até o século III relativamente pura. E aí começaram as invencionices humanas do processo de institucionalização. E a gente tem a derrocada desse processo em 553, com o segundo, né, da Assembleia dos Eclesiásticos, né, dos bispos, a gente tem o segundo encontro de Constantinopla. E aí a gente vai ver os elementos, né, e as datas que levaram a essa fatídica consideração de que a reencarnação, então, não existia, porque era uma crença viva entre os judeus e entre o povo romano que a reencarnação existia. Então, a gente tem, primeiro, o Sínodo de Constantinopla, já sob a batuta de Justiniano, e tinha a famosa esposa, ex-prostituta Teodora. Todo mundo conhece essa história, né? Então, esse sínodo, que é um encontro local, né, não é propriamente um concílio ecumênico, como se deu 10 anos depois, é um concílio de menor expressão, mais localizado, onde não está uma assembleia de todos os bispos da Igreja Romana, mas uma assembleia de alguns bispos e de padres. Então tem uma expressão, do ponto de vista da hierarquia da Igreja, um pouco menor. Mas era a tentativa de criar elementos para que o verdadeiro concílio de Constantinopla, na data elencada como em 553, pudesse definitivamente destruir as teses, né, e as ideias de Orígenes de Alexandria, que defendia a pré-existência da alma e a reencarnação. Então ele passou a ser o grande perseguido pela estrutura da Igreja Católica. Então teve essa assembleia de eclesiásticos e ali condenaram as ideias de Orígenes em um núcleo menor. Por quê? Orígenes defendia a pré-existência da alma, né? Para que a gente possa reencarnar, nós precisamos existir antes da produção, né, do zigoto, do feto no útero materno. Então, o que a Igreja defende até hoje? E isso se rompe em 543, porque não era o que a Igreja defendia. A história está aí para mostrar, né? Defendia que existia uma vida anterior da vida, que é exatamente o que o Espiritismo nos mostra, que é o que justifica toda a compreensão, né, das diferenças culturais, morais, hereditárias que nos encontramos. Se não tem vida antes da vida, também não tem reencarnação, né? Então era um processo de desestruturação muito inteligente, orquestrado pelas trevas e pelos interesses mundanos, para que a ideia da reencarnação se perdesse. E eles foram exitosos. Eu diria que esse foi o gol de placa das trevas em toda a história do processo de desenvolvimento da religiosidade humana, porque todas as religiões antigas arranham o processo da reencarnação. E, então, as suas ideias foram perseguidas, ele foi considerado um herege, né? Esse concílio que foi marcado 27, né? Nós temos a data marcada em 527, vocês vejam que demorou 2 décadas, 3 décadas quase, para que esse processo se realizasse, do ponto de vista da burocracia ecumênica, né? Marcado em 527, pela insistência de Justiniano e Teodora. Eles, inclusive, conseguiram indicar o Papa, para que o Papa, né, pudesse atender às suas necessidades. Depois de 543, esse sínodo, para em 553, o Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde definitivamente, para toda a igreja, passando a ser uma lei, porque eles representavam Deus na Terra, a reencarnação não mais existia. O que existia era a ressurreição. E aí, por isso, do feriado, alguns séculos depois, né? Então, em 548, a ex-prostituta, que foi esposa do imperador bizantino, e aí a gente precisa entender a divisão
do Império Romano, entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente, ele era o imperador romano oriental, Justiniano I, ela morre em 48, então ela morre 5 anos antes do concílio. Mas todo o seu processo de influência permanece, né? Então, o que a literatura mostra? Que esse foi o elo perdido da linha do raciocínio cartesiano em torno da religiosidade humana. Ali a reencarnação passou a ser desconstruída, né? A cultura oriental, então, já proclamava, milênios antes da era cristã, a crença nesses processos, né? Então, a gente tem esse concílio de Constantinopla, que hoje é aquela região do Istambul, ali na Turquia, e em decisão absolutamente política, resolveu abolir essas ideias, né, de Orígenes, substituindo a tese da reencarnação para a tese da ressurreição. Então, a Teodora, que era uma ex-prostituta, ela era escravocrata. Ela era uma pessoa desumana e absolutamente preconceituosa, e utilizava todo o seu véu sensual para conseguir, né, convencer aqueles que ali estavam. E ela tinha um poder muito grande sobre o Papa Vigílio em função da sua atuação criminosa em torno do general Belisário, que ficava sobre a batuta do imperador, mas sobre a alçada dos interesses de Teodora, que não admitia a ideia de reencarnar como uma escrava, porque ela era a rainha, ela era a imperatriz. Então, essa decisão da Assembleia de Bispos condena definitivamente a reencarnação. Então, marquem essas datas, 553. Até aí, não tinha celeuma em torno da reencarnação. Não tinha profundidade no conceito, como entendemos hoje. Então, o termo ressurreição e reencarnação, obviamente, foram através dos tempos mal interpretados, né? Mas Kardec coloca de maneira muito clara no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus. O que é um dogma? O dogma é um conceito indiscutível. Se aceita e pronto. Como a igreja defende, né? Céu e inferno. Aceita e pronto. Papa, representante de Deus, aceita e pronto. Né? Os sacramentos, aceita e pronto, não aceita discutir. O limbo era assim, eles, por um decreto, acabaram com o limbo, né? Enfim, vai entender. Mas a doutrina espírita não tem conceitos que não são discutíveis pela razão, pelo processo de desenvolvimento filosófico, muito pelo contrário. Nós temos princípios e leis, ou a expressão das leis naturais, que concatenam a nossa capacidade de raciocinar em linha reta, sem tergiversar demais, como é típico da criatura humana em todos os tempos. Então, eles tinham uma incompleta noção, diz Kardec, dessa vinculação da alma em relação ao corpo. E a gente vai ver em várias passagens do texto bíblico, não é mesmo? Mas eles acreditavam que o homem poderia reviver e podia, obviamente, se vincular a um outro corpo. Mas a confusão do processo de ressurreição também é nítida, né? Então, esse termo ressurreição é, pelo Espiritismo, mais judiciosamente aplicado, mais racionalmente aplicado. É como se fosse, né, o avançar daquele elemento que ainda estava incipiente dentro da conceituação do que significa. E Kardec mostra, de fato, que a ressurreição, que dá a ideia de voltar à vida no mesmo corpo, ele não tem absolutamente racionalidade do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, do ponto de vista racional, é impossível, né? Como diria Lavoisier. Como é que um corpo que se perde, deteriorado, pode se recompor para depois se tornar a vida, não é mesmo? Então, a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea em um corpo diferente do antigo. A ressurreição acredita no mesmo corpo. E a gente vai ver toda a tese do juízo final defendida nesse concílio ecumênico de 553. Porque, na medida em que se destrói o elemento da reencarnação, se constrói a tese do juízo final. Porque não tem, racionalmente, a não ser pinceladas ali de Daniel, Mateus, Apocalipse, elementos que comprovem a afirmação de que vai ter um juízo final, em que todos que morreram durante toda a história da humanidade irão ressurgir com os corpos antigos diante de Deus e de Jesus para serem então julgados, se vão ou não para o azeite quente do fogo eterno ou se vão ficar à direita do Pai, né?
Inclusive surge muita piada entre os elementos políticos, né? Quem está à direita, quem está à esquerda. E a gente sabe que esse contexto é muito mais jocoso do que propriamente sério. Mas o texto bíblico trazido de Mateus fala que aqueles que forem selecionados para o céu estarão à direita do Pai. Então, não tem uma leitura racional e linear em relação a esse tema. Surge com as invenções do processo de institucionalização, da mente humana obcecada por invenções. E é por isso que o espiritismo não surgiu dentro do catolicismo, não surgiu também dentro do protestantismo, porque poderia ter surgido. Mas o homem atrapalhou esse processo. Então, Jesus determina, né, e tem obras que mostram isso, me recordo aqui de Crônicas de Além-Túmulo, capítulo 15, a Ordem do Mestre, quando ele fala, então eu ordeno para que os espíritos falem meu nome, uma vez que tudo que chegou aos homens foi deturpado. E aí surge a religião dos espíritos, que é a doutrina. A doutrina não tem influência humana, tem a capacidade genial de Kardec e dos colaboradores de compilar esse processo, mas não saiu da mente de um homem encarnado, né? Muito pelo contrário. Inclusive, Kardec fala a questão de dizer isso nas suas cartas, nas suas preleições, nas suas palestras, nas suas respostas, nas 7 línguas que ele dominava. É um outro processo. Aí a gente vê, por exemplo, a palavra ressurreição poderia até se aplicar ao contexto de Lázaro, mas não de Elias, né? Porque eles acreditavam na volta de Elias, mas Elias, e Jesus fala, mas foi João Batista. Está lá o texto bíblico, Mateus. Mas como? Se Elias veio 850 anos antes de João Batista. E todos conheceram João Batista, inclusive como criança, adolescente, né? Ele era muito conhecido entre os judeus. Então como é que... né? E Lázaro, a gente vai ver mais à frente, era um processo de catalepsia, estava desligado num processo de inanição, não totalmente desligado, mas desconectado das suas funções fisiológicas normais, há 4 dias, já com início de processo de putrefação, algo que é conhecido hoje pela biologia, pela medicina humana, mas que não era no início do século passado. Muitos foram enterrados vivos porque não se reconhecia a morte no processo cataléptico, e Lázaro estava assim, né? Então, até podemos dizer, Lázaro morreu e ressurgiu no mesmo corpo, 4 dias. A gente sabe que não foi isso, porque a Gênese traz a explicação, mostrando que Jesus reativa a condição hormonal, o processo metabólico, e ele volta à vida, mas não existiu. Naquele momento não existia ainda a desvinculação do seu corpo espiritual em relação ao corpo físico. Então, não é nem reencarnação, nem ressurreição. É um processo de reativação das funções biológicas, fisiológicas daquela figura de Betânia, que era um grande amigo de Jesus, né? Então, essas compreensões são muito claras. Mas ainda hoje as religiões fazem confusão. Ainda hoje o texto bíblico é alvo, né, de intrigas, porque ensinam que a alma pode voltar ao corpo físico sem a necessidade, né, desse processo de renovação de uma nova estrutura para uma nova existência. Bom, esses que defendem a tese da ressurreição ou do juízo final dizem que Deus é todo-poderoso e pode fazer todas as coisas. Mas a racionalidade nos mostra que não existe milagres, não existe derrogação das leis. Então essa tese, ela é muito fácil de ser destruída. A questão do juízo final é defendida no SIC, né, que é o Catecismo da Igreja Católica, o SIC, é um conjunto, é um manual legislativo em torno desses elementos e também da crença protestante. E, embora tenha algumas diferenças e algumas leituras teológicas distintas, todos defendem a ideia de que a segunda vinda do Cristo, e mal sabem eles que a segunda vinda do Cristo é exatamente a verdade que hoje está consubstanciada na tese espírita, né, quando Jesus promete um outro Consolador, mas ainda esperando a volta do Cristo no segundo momento, eles entendem então que nesse momento a justiça vai se dar e aqueles que tiveram um bom comportamento foram batizados, que submeteram aos sacramentos da igreja, né, que pediram perdão, que não foram excomungados dentro do processo de sacramento católico,
e de algumas leituras protestantes, então estarão à direita de Deus e serão elencados à condição de anjos do céu, né? Então, o juízo final pelos protestantes já traz o elemento do arrebatamento, que é o dia do julgamento de todas as pessoas no final dos tempos. E os mortos irão ressurgir. Agora, vocês imaginem, né? Quantos bilhões de mortos nós não temos na história para que esse processo se dê num único dia do juízo final. E esse dia só Deus sabe, né? Segundo o próprio texto. Vai ser em algum momento. E a gente fica sem entender, do ponto de vista racional, por que a reencarnação é aceita. Porque é algo tão mais fácil de entender do que a tese do juízo final, ou a tese da ressurreição, porque estão absolutamente vinculadas uma à outra. Só pode existir o juízo final com o processo de ressurreição. E é isso que está marcado nos concílios ecumênicos no século VI para cá. Então, uma tese defende a outra, né? Mas a reencarnação não. A reencarnação é algo absolutamente difícil de compreender, não é mesmo? Então tem lá, por exemplo, no texto bíblico, Mateus 16, porque a gente, quando quer convencer, a gente não pode ficar na nossa bolha, não é mesmo? Então vamos pegar o texto bíblico. Vindo Jesus de Cesareia de Filipe, Mateus 16, interrogou os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Responderam: João Batista. Elias, Jeremias, citaram outros profetas. Então eles entendiam que Jesus era o retorno de alguém. Olha que interessante. E aí Jesus pergunta a Pedro: e você, Pedro? Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, ali tem a interrupção dizendo: Jesus veio numa condição especial. Mas eles aceitavam a ideia da reencarnação. Porque se ele era Elias, 850 anos antes, como é que ele poderia vir no mesmo corpo? Não é mesmo? Mateus 17, após a transfiguração, e ali fica claro a identidade do Messias para os seus apóstolos, né? Quando os discípulos interrogam Cristo. Mas, mestre, dizem os escribas que é preciso que, antes que o Senhor se manifestasse na condição de Messias e mestre, era a necessidade, a importância de que Elias voltasse. E aí Jesus disse, né? Eu declaro para vocês, meus irmãos de crença, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam. Tinham acabado de decapitar João Batista. E está no texto bíblico, ou de tradução protestante ou de tradução católica, porque não tem texto bíblico de tradução espírita, não é mesmo? Está lá, ele já veio. Então compreenderam todos que ele falava de João Batista. Então o que Jesus está dizendo? Que João Batista foi a reencarnação de Elias. 850, 900, aí tem uma celeuma em relação à datação, mas 9 séculos antes, para arredondar. João capítulo 3. Jesus, quando é procurado pelo mestre Israel, príncipe de Israel, Nicodemos. Quem assistiu o seriado The Chosen tem muito bem a exploração dessa dinâmica bíblica. Aliás, o seriado está longe de mostrar quem foi Jesus, mas é um seriado muito gostoso, muito agradável, porque é extremamente leal ao texto de Mateus. Então, eu recomendo todo religioso, porque ali tem a história, os elementos cenográficos, a figuração, muito leal e muito adequada ao principal, né, evangelista histórico, que é Mateus. E aí, ele chega para Jesus, na calada da noite, entendia a grandeza do Cristo, mas ele era um mestre em Israel. A gente precisava entender, a gente precisa entender que essas figuras, né, tanto como Anás, Caifás, esses que estavam vinculados ao sinédrio judeu, eles eram políticos e religiosos, eles detinham poder político e religioso, eles eram as maiores autoridades dos hebreus. E, obviamente, ele pergunta, mas mestre, o que a gente precisa fazer para nos salvarmos? Jesus responde: ninguém poderá entrar no reino dos céus sem renascer de novo da água e do Espírito. E aí os teólogos tradicionais falam que é o batismo. Mas peraí, batismo? Jesus não fala em batismo e Jesus não batizou ninguém.
Jesus aceitou ser batizado, que era para cumprir um ritual profético de Elias, Jeremias, Malaquias, que falavam que Jesus, né, precisava e teria, né, passar pelo ritual de batismo. Tanto é que João Batista fala: mestre, quem sou eu para te batizar? Não, que se cumpra a palavra. Mas Jesus não batizou e não defende o batismo. Então, por que a tese do batismo até hoje é corroborada? E aí continua. Mas a gente precisa entender, e aí quem tem curiosidade de ler o Velho Testamento, em Gênesis capítulo 1, a gente vai ver a importância da água dentro do elemento teológico. E a gente sabe hoje que um corpo adulto é 2/3 e até mais composto de água. Então a água é o principal elemento de composição da estrutura que nós conhecemos como matéria orgânica que dá vida ao homem. E os antigos, os espíritos, já sabiam disso, né? Então, entre os judeus, a água sempre foi e sempre será, porque está registrado no Velho Testamento, no primeiro livro, Gênesis, sempre foi o elemento primitivo dos reinos orgânicos. Então, tudo que se refere à composição dos corpos orgânicos tem a referência, a equivalência na água, na expressão teológica bíblica, né? E a ciência hoje corrobora. Então, tem absolutamente a ver a questão do arrependimento ou da conversão, que são importantes, mas que é muito mais vinculada a um ritual, a um sacramento, do que propriamente a uma compreensão, uma dilação da consciência que nos vincula aos elementos mais sábios do processo de racionalização e moralização, que só a migração e a experiência das vidas incessantes nos dão, né? Incessantes até o elemento do processo de perfectibilidade. E, obviamente, essas palavras vão significar, dentro do processo de interpretação, que o homem renasce, né, da água e do espírito, do corpo e do espírito, ou do corpo e da alma. Claro, né? E isso fica mais claro depois, porque Nicodemos fica em dúvida, porque a leitura da ressurreição também estava viva, né? Eles acreditavam isso, era um dogma, eles acreditavam que Elias iria vir na condição de ressurgido, porque foi, né, numa pira de fogo para o céu, não houve a decomposição do seu corpo, ele viria numa condição especial, como foi a sua chamada, né, desvinculação ou desencarnação desse planeta. E aí Nicodemos achou, então, que Jesus podia falar, estava falando de ressurreição, e ele pergunta: mas é isso, mestre? Aí Jesus fala, de maneira incisiva, categórica, está lá no texto: importa nascer de novo. Em um momento se fala de batismo, né? João 3 e agora João 11, que fala da ressurreição de Lázaro. E também tem da filha de Jairo. São 3 processos de ressurreição no texto bíblico, né? Estava morto há 4 dias, é a narrativa do elemento evangélico e que retorna à vida pelo mesmo corpo. Mas a gente entende, como já disse, e a Gênesis, isso é explicado no capítulo 15, que se trata de um processo de redução das atividades fisiológicas que era reconhecido como morte e que iria sim gerar a morte, porque ele já estava começando a ter a putrefação dos elementos externos da epiderme, né? Então ele já fedia, já estava com um cheirinho desagradável, né? E aí Jesus, não, se levanta, venha para fora, obviamente com seu impacto magnético, conhecedor dos processos bioquímicos, dos fluidos que estruturam, né, a dinâmica do nosso planeta, e a gente hoje conhece pelo passe, pela transmissão de energia fluídica, do fluido vital. Se hoje o passe, né, dá resultado, vocês imaginem Jesus, né, num choque magnético, numa onda magnética, num passe absolutamente poderoso, resgatando, né, as funções e as atividades orgânicas daquele que iria desencarnar se não houvesse intervenção. Isso é um fato. Mas que não estava desencarnado porque Jesus não tem, ninguém tem a autoridade de derrogar uma lei estabelecida por Deus. Então, morreu, morreu. Existe a desvinculação, disjunção celular. E o corpo se desvinculou do perispírito, portanto, do espírito, não tem mais como voltar. Naquele corpo, não, né? Em outro, sim. E nós somos exemplo disso. Mas vamos deixar o texto bíblico. Vamos deixar a bolha espírita. Vamos considerar os elementos históricos e científicos que hoje são até corroborados e trabalhados,
mas que desde a década de 60, de maneira insistentemente, vem se apresentando para a cultura humana, porque todo mundo já ouviu falar de Jesus, todo mundo já ouviu falar de reencarnação. Isso é um fato. Tem uma figura extraordinária que desencarnou agora em 2007, chamado Ian Stevenson, que não era espírita, não era religioso, mas era um estudioso, um profundo conhecedor do método científico e a maior autoridade mundial sobre esse tema. Tem mais de 200 artigos, publicados e livros publicados sobre reencarnação. Inclusive um que a gente tem em tradução para o português, chamado 20 casos sugestivos de reencarnação, desse espírito extraordinário que não era espírita, Ian Stevenson, esse canadense, e faleceu, vai fazer agora 19 anos, né? E ele afirma que a lei de influência ambiental e a lei de hereditariedade explicam alguma coisa, mas que não explicam tudo. Então ele cria uma escala que vai de 0 a 1000, mostrando que a condição idiosincrásica de algumas personagens humanas mostram, e ele depois tece vários estudos, vários elementos comprovados, registrados pela academia. Quem tiver curiosidade de digitar Ian Stevenson na internet vai ver o trabalho extraordinário desse homem. E ele então fazia essa escala. E ele fala assim, não dá para a gente comparar Jesus, o símbolo da bondade, da fraternidade, da caridade, com Herodes, responsável pela matança, mesmo período, mesmo contexto histórico, mesmos elementos hereditários, uma matança, né, das crianças, dos jovens inocentes, ou com Nero que matou a mãe e a esposa grávida a pontapé. Você imagina que espírito cruel, né, covarde. Ele cita, por exemplo, o caso de Hitler, em contraponto a Gandhi, dentro dos elementos hereditários, né, idiosincrásicos próximos, ou de uma irmã Grise, a enfermeira alemã, que tinha prazer de quando as judias iam ter filhos e tinham as contrações, ela amarrava as judias nuas, as pernas das judias, chamavam os soldados para ver, até a mulher de estertores morrer de dor, matando o seu próprio filho no ventre, pela incapacidade de gerar, né? Pela condição normal do processo de nascimento. Então, que figura, né? Que figura monstruosa, se nos permite usar esse adjetivo. E como é que você compara uma criatura dessa com uma Madre Teresa de Calcutá? Né? Como é que você compara o Chico Xavier com um Pablo Escobar, ou um Átila, um Alarico, um Gengis Khan, um Pol Pot, né? Uma figura lamentável como Stalin? Em contraponto, a gente tem um Alberto Schweitzer, um Francisco de Assis, uma Irmã Dulce, um Kardec, um Leon Denis, uma Anália Franco, um Fabiano de Cristo, um Bittencourt Sampaio, uma Teresa d'Ávila. Figuras extraordinárias. Então, ele coloca nessa escala, dizendo que não, tem que ter elementos que transcendem a questão hereditária e transcendem o processo ambiental. E esse elemento, essa lei, esse processo é exatamente o de reencarnação. Estamos falando de um médico, um estudioso, né? Um homem desses que fez diferença, né, no seu processo missionário de libertação da mente acrisolada às tradições históricas católicas erradas. Porque nós acreditamos verdadeiramente que a reencarnação é um fato. Então, esses elementos estão sendo defendidos historicamente de maneira errada, né, de maneira equivocada. Então, a altura, a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, alguns detalhes faciais, corporais, eles estão vinculados, sim, aos elementos hereditários, ninguém está dizendo o contrário. Mas os elementos intelectuais, psicológicos estão? Você pega, por exemplo, Shakespeare, né? Foi um gênio da dramaturgia. O pai dele era um luveiro, analfabeto, né? A figura de um Francisco de Assis, o pai, era um comerciante corrupto. Ou o Nicolau Copérnico, gênio, né? O pai era padeiro, também analfabeto. Cadê o elemento hereditário? Né? Ou o Isaac Newton, cujo pai era um agricultor que plantava batata. Era só o que ele sabia fazer, plantar batata. E o filho, um dos maiores gênios da história,
de toda a humanidade. E é interessante que na década de 70 foi montada, e a revista Califórnia traz isso, um banco de sêmen. Qual era a proposta desse banco de sêmen nos Estados Unidos? Era pegar o sêmen dos nobelados, né? Daqueles que tinham Nobel de Medicina, Física, Química, gênios reconhecidos, para que, através do processo de disseminação, pudessem gerar gênios, porque, afinal de contas, né, eram sêmen de espíritos e atuantes, né, na condição de homens e de mulheres muito acima do QI mediano da sociedade. Só que em 30 anos e 240 casos de inseminação, não surgiu nenhum gênio. E aí, por absoluto fracasso, o banco fechou com prejuízo incomensurável. Né? Então, o processo hereditário explica alguma coisa, mas não explica tudo. As crianças gênios, né, os prodígios, e é interessante hoje se botar na internet, sai coisas absolutamente extraordinárias. Mas desde a década de 60, essas verdades estão sendo bombardeadas pela mídia tradicional, né? E ressaltam essas habilidades sem entender o processo de explicação. Mas para aquele que estiver conectado com o elemento explicador, vai rapidamente entender que, por trás disso, nós só podemos ter a reencarnação. Então, como irmãos, né, dentro do mesmo processo genético, da mesma carga hereditária, criadas na mesma casa, debaixo da mesma influência ambiental, com os mesmos estímulos, com a mesma educação, podem ter teor moral, psicológico e intelectual tão distinto, não é mesmo? Através das vidas passadas. A gente pega o caso de uma Pepita Arriola, uma filha de um agricultor, que tocava a marcha turca de Mozart, e quem conhece a marcha turca de Mozart sabe tão complexa que é a obra, com 3 anos de idade, em vários equipamentos para os reis da Espanha, levando os reis da Espanha ao delírio. 3 anos de idade. Como é que se explica isso? Né? Pasteur, aos 7 anos de idade, conhecia e manipulava ácidos. A gente pega a figura de Erickson, né, que deu origem ao telefone, com 12 anos de idade, ele comandava mais de 600 homens no campo da mecânica, né, no canal de Estocolmo, na Suécia. 12 anos de idade. Né? Ou Victor Hugo, que depois se reconheceu como espírita, um dos espíritas mais famosos da história, ele com 13 anos, competindo com adultos, ganhou um prêmio de literatura da cidade de Toulouse, que era o mais importante da época. 13 anos. Tem um caso interessante e de um coreanozinho chamado Kim Yong-jung. 4 anos. Em 4 anos, ele sabia ler e escrever. Tem alguma coisa especial, Arnaldo? Porque normalmente, com 6 anos, já se sabe ler e escrever, com 7, né? Só que ele sabia ler e escrever em coreano, alemão, japonês, inglês e arrastava mais umas 2 línguas. Com 4 anos. Resolvia problemas de cálculo integral e diferencial de altíssimo padrão. Ele está no Guinness até hoje como o ser humano mais inteligente, com o QI de 210. Para vocês terem ideia, o do Stephen Hawking é 150. 210. Para ser considerado gênio dentro dessa escala, acima de 140 já é gênio. 210. Né? E ele frequentou a universidade, pasmem, dos 3 aos 6 anos. Dos 3 aos 6 anos ele teve várias graduações. Com 14, ele se tornou doutor em física, com 14 anos de idade. Mais interessante que 4 anos, isso está nos anais históricos, ele foi convidado para um programa sensacionalista chamado As Surpresas do Mundo, no Japão. 4 anos. E aí chamaram o professor Kenaro Yano, que era o chefe do departamento de tecnologia da Universidade de Tóquio, que até hoje é importante, e à época também era, para que ele pudesse, diante das câmeras, com uma plateia, pudesse colocar no quadro negro um programa avançado, uma questão, né, de cálculo integral. E ele coloca. E os relatos mostram que era um professor muito sério, sisudo, né, típico do oriental. E o garoto de 4 anos sentado no colo da mãe e do pai,
quando ele fala, olha, por favor, então, você pode vir responder a questão do quadro? E o menino falou, não, eu não posso, eu não consigo. Aí diz que a plateia ficou alvoroçada, os pais ficaram inseguros, né? Ele, mas por quê? Você não é um gênio da matemática, um gênio da física? Não, eu não posso porque eu não alcanço quadro. Aí improvisaram um caixote de madeira, é verdade. Improvisaram um caixote de madeira e o garotinho... Veja bem, o oriental já não tem, né, Arnaldo, muita estatura, né? Já não é aquela coisa, né? Imagine um pico-ruxo de 4 anos, né? E aí todo mundo deu aquela risada, eles arrumaram um caixote de madeira improvisado e ele, então, termina a resposta. Quando termina a resposta, o sisudo canariano levanta, bate palma, né? Visivelmente emocionado, e a plateia vem abaixo. 67. Né? Até hoje ele está vivo, esse rapaz. Então, a gente precisa entender que a espiritualidade vem dando esses recados para a sociedade. Né? Todas as sociedades estão tendo esses elementos em torno desses grandes gênios. Se a gente lembrar daquela inglesinha chamada Geórgia, 2 anos de idade e 10 meses, ela tinha um QI de 152, que é maior do que o do Stephen Hawking, né? Que é 151 ou 150, salvo engano. 2 anos de idade foi medido o QI dela. Tem também um outro inglês, o Gregory Smith, que com 1 ano sabia as 4 operações, lia, escrevia na língua e em outra e corrigia os erros gramaticais dos pais. Diz que os pais se incomodavam com isso, porque com 2 anos o pai está falando errado, está escrevendo errado. Né? Aos 10 anos, então, se tornou universitário e aos 13 anos matemático, né? Na Universidade de Londres. Tem uma jovem, se vocês procurarem na internet, também é algo extraordinário. Já não no campo da racionalidade, mas no campo da arte, né? Porque a gente precisa entender que esses processos, eles exaltam as habilidades mais presentes na idiosincrasia do espírito que se apresenta ali na condição eterna. Então, essa coreana de 5 anos, cega de nascimento, Yu Yun, um nome diferente, ela tocava piano ao ouvir. E a mãe não sabia que ela tocava piano. Um dia ela passou, ouviu, mãe, me leva no piano. E ela reproduziu a obra que estava sendo trocada de Bach. E desde aquele dia, ela inclusive participou de vários encontros, né, sensacionalistas, ela ouvia a música, ia para o piano e tocava, com 5 anos. Né? Eu tenho piano em casa. Minha esposa conhece um pouquinho, meu filho. Eu não consigo tocar 2 notas musicais. Eu até tento, Arnaldo. Como é difícil. Vocês imaginem uma criança de 5 anos tocando Beethoven, Bach, Mozart, com uma capacidade de reprodução. Está na internet, não é mesmo? Então, meus irmãos, já agradecendo a boa vontade de vocês, eu vou encerrar com uma frase de Hans Rose. Quem é Hans Rose? É um americano, é um parapsicólogo, que não é espírita, mas é um estudioso da dinâmica. Tem obras publicadas em português, inclusive a mais famosa é A Verdade sobre a Reencarnação. Quem quiser, encontra essa obra ainda disponível. E ele diz o seguinte, que hoje a reencarnação é um assunto importante, mas que no futuro será o mais importante de todos os assuntos. Obrigado. Agradecendo aqui o Fabiano por esse momento tão ímpar, e vai ficar registrada na nossa casa, essa palestra, para quem quiser ouvi-la mais tarde. Só que você não encerrou, você vai terminar agora com a prece. Nós vamos pedir para que você faça o encerramento dessa primeira parte das nossas atividades. Possamos mais uma vez, emanados nesse ideal superior, nesse clima gostoso que nos abraça, protegidos por essa casa de luz e pela espiritualidade amiga, elevar os nossos pensamentos a Deus, focando essa energia na figura do Mestre Jesus. Profundamente agradecidos, Jesus, aqui estamos, pela oportunidade do conhecimento libertador, pela oportunidade das energias que aqui se renovam,
dos ideais que se tornam mais fortes, da necessidade do otimismo para a crença na criatura humana, nesse projeto divino, de um mundo que um dia se desvinculará da predominância do mal. Que possamos ser, Jesus, esses pontinhos de luz sustentados pela sua bondade, pela sua misericórdia, levando a todos e principalmente a nós mesmos o processo de renovação, o processo de engrandecimento interior, defendendo, na medida das nossas limitações, a verdade que nos chega de maneira tão oportuna e rica. Que assim seja. E assim encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje. E dando continuidade, teremos o passe para aqueles que assim o desejarem receber. Peço ao corpo mediúnico que nos auxilie nesse sentido. E mais uma vez, obrigado ao Fabiano e a todos aqueles que nos seguiram pela internet na noite de hoje.